Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez preparamos para você o programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, quero convidar você a visitar um texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, onde aparece o conflito entre Jesus e os seus conterrâneos. Jesus que fala com sabedoria e autoridade, que age poderosamente, e isso não gera a fé no coração dos seus parentes e amigos. Vamos perceber exatamente o mistério que está aí neste conflito do Senhor com os seus. No coração deste tempo, vamos conhecer e visitar, a partir desse programa, textos do Papa Francisco, na sua exortação apostólica sobre a santidade. E vamos perceber que o caminho das bem-aventuranças é um caminho de santidade. E com o Papa vamos aprender aquelas coisas bonitas e profundas de Jesus no ensinamento do Sermão da Montanha, de modo particular nas bem-aventuranças. E finalmente, uma igreja em caminho. Vamos então poder já nos alegrar com as coisas boas, com as festas, com os encontros que haveremos de viver como Igreja Católica nesta semana, com um convite especial feito a nós pela Diocese de Luz, que está em festa neste final de semana. Fique conosco, o nosso programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez convido você a beber conosco da fonte preciosa da Palavra de Deus. Do mistério do Deus único, jorram, portanto, as águas puras e belas da Palavra de Deus, contida na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, e nós bebemos desta fonte preciosa, conhecendo com mais profundidade e com mais amor o mistério deste Deus a quem nós somos chamados a dar o nosso coração. Vamos beber da fonte da Palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Saindo dali, Jesus foi para a sua própria terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiravam. De onde lhe vem isso? Diziam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? E mostravam-se chocados com Jesus. Jesus então dizia-lhes: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. E Jesus não conseguiu fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos a uns poucos doentes. Ele se admirava da incredulidade deles e percorria os povoados da região ensinando. Meu irmão, minha irmã, neste belo texto de São Marcos, já nos confrontamos com Jesus depois de algum tempo de missão, depois de uma presença poderosa, depois de uma palavra semeada com sabedoria, depois de gestos milagrosos. Depois deste período, desse pequeno período de missão, então Jesus volta aqui à sua terra e ali entra na sinagoga no dia de sábado
para rezar. Aqui estamos diante das reações humanas, reações dos seus, daqueles com quem Jesus crescera, seus parentes, seus amigos, aqueles da sua própria terra, da sua própria casa. Aqui eles se espantam diante da sabedoria de Jesus e diante dos milagres que Jesus realizava. Viam nele ações que de fato ultrapassavam a normalidade, a ordinariedade daquela vida. Poderiam concluir, como outros concluíram, que ele seria o ungido de Deus, aquele que fala com autoridade, aquele que faz a obra de Deus, aquele que detém a sabedoria de Deus, mas, ao invés disto, se fincam na incredulidade. Veem as obras, escutam a palavra e a sabedoria, mas não conseguem dar o passo da fé. E não dão o passo da fé, alegando exatamente os vínculos sanguíneos, os vínculos de parentesco, os vínculos pátrios. Não é ele, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Suas irmãs não estão aqui entre nós? Aqui, portanto, irmãos e irmãs, se percebe que não conseguem perceber que naquela pessoa humana que eles conhecem, naquela pessoa humana que cresceu com eles, que é da convivência deles, que naquela pessoa humana estava também a pessoa de Deus que falava e que agia com poder e autoridade. Esperavam um Messias que talvez viesse de outra forma. Não conseguiram entender que o messianismo seria construído a partir da história, a partir de alguém da história, a partir de alguém que também conhecia e experimentava a carne humana. E poderiam ficar felizes por ser um deles, mas não foram capazes disto. Reconheceram sim o parentesco de Jesus, reconheceram inclusive a sua profissão. Não é ele o carpinteiro, a profissão que aprendera do pai José, mas não conseguiram ver naquele que pertencia a eles alguém que agia, que falava da parte de Deus e, mais do que isto, que era Deus mesmo. O que Jesus então critica nestas palavras e nesta atitude é a incapacidade de ler e de concluir acerca da sua presença, da qualidade da sua presença, do extraordinário da sua presença. Teriam motivo para pensar que ali estava alguém da parte de Deus, mas preferem usar de argumentação, digamos, da carne, do parentesco, para desvalorizar não só aquela pessoa, mas a ação de Deus que acontecia na pessoa de Jesus. E aqui Jesus vai fazer um vínculo importante. Diz o texto: porque não encontrou fé neles, Jesus não fez ali nenhum milagre, mas se espantava da incredulidade. Aqui, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados, em primeiro lugar, a reconhecer que Deus pode agir em todos. Pode agir em todos. Deus pode eleger aquele dos nossos, ou aquele distante, aquele que fala a nossa língua ou não, aquele que é do nosso partido, da nossa ideologia, do nosso grupo ou não. Deus pode escolher quem Ele quer. E se é para uma boa obra, se é para a obra do bem, nós temos que ficar felizes por isso. Se Deus suscita no meio da nossa comunidade várias lideranças que vão desempenhar tarefas diversas, várias lideranças que têm dons diversos, o dom da palavra, o dom do governo, o dom do cuidado, isso deveria ser celebrado com alegria e não com vaidades e disputas.
Imagino que se aqueles conterrâneos de Jesus tivessem lido nele uma presença misteriosa de Deus, teriam ficado felizes porque Deus elegeu um deles. Mas perderam a graça e a alegria de festejarem até isto, a eleição que Deus fez no meio deles para que um deles pudesse ser exatamente o Verbo de Deus, nascido de Maria, a esposa do carpinteiro, que ensinou Jesus, o Verbo de Deus, a ser carpinteiro. Jesus hoje, portanto, nos convida, irmãos e irmãs, primeiro, a reconhecer, a agradecer, estimular as lideranças, as boas lideranças, os dons, os carismas que Deus distribuiu entre nós. Quantos carismas talvez morram e desapareçam por falta de estímulo, de reconhecimento da comunidade, de investimento da comunidade sobre aquele dom. Isto é grave, isto é pecaminoso. Precisamos, a partir da fé, reconhecer, como lembra Paulo, que há um mesmo Espírito que suscita dons, carismas, serviços, ministérios, e tínhamos que ver isso como uma alegria grande, como Deus que olha para nós e escolhe do meio de nós pessoas, distribui dons a cada uma delas para o bem de todos. Essa é a primeira coisa importante, que nós valorizemos os dons que Deus continua distribuindo. Por outro lado, é também importante que nós alimentemos a fé na direção de Jesus, nós que o reconhecemos como o ungido de Deus, aquele que é Deus no meio da história dos homens e mulheres. E é exatamente essa experiência de fé que vai levar Jesus, como fez em outras ocasiões e não fez aqui, vai levar Jesus a agir de modo benevolente em nosso favor. O texto diz que ali não conseguiu fazer nenhum milagre, apenas curou alguns doentes por causa da incredulidade. A minha incredulidade, a sua incredulidade pode nos fazer exatamente saborear amargamente o pequeno de Deus, o pouco de Deus. E ao contrário, a minha fé, a sua fé pode nos levar às maravilhas, às grandezas que Deus é capaz de fazer por nós, que cremos nele, esperamos nele e o reconhecemos como aquele que age em nosso favor. Alimentemos a fé e valorizemos os dons que Deus escolheu e distribuiu para aqueles que estão conosco no caminho da igreja, na família, na comunidade, no mundo. Aqui não temos que disputar dons, mas temos que reconhecê-los e estimulá-los para que eles sejam multiplicados na vida de cada um em vista do bem de todos. Bebemos da fonte. Pelo fato do Verbo ter se encarnado, o corpo entrou na teologia, eu diria, pela porta principal. Quem afirma isso é São João Paulo II, nas catequeses da teologia do corpo. Afirma para nós que, por Jesus ter se feito homem, na condição de homem, tendo um corpo, sendo 100% homem, ele deu sacralidade para o nosso corpo. Ele faz do nosso corpo algo transcendental, que ultrapassa as nossas razões. Esse corpo, então, se torna teologia. Quer aprender um pouco mais sobre isso? Quer entender mais sobre essa beleza do corpo que Deus nos deu? Venha participar do Decor Minas, 15 e 16 de setembro, aqui em Divinópolis, com a presença de Christopher West, você não pode perder. No coração deste tempo. Quero hoje partilhar com você, meu irmão, minha irmã, fragmentos belos do nosso Papa Francisco,
na sua exortação apostólica Gaudete et Exultate, onde o Papa trata da santidade, sobre o chamado à santidade no mundo atual. É um texto bastante recente do Papa Francisco, né? A data é 19 de março, solenidade de São José, de 2018. E nesse texto, nesta exortação, o Papa quer nos ajudar a entender a dinâmica da santidade. Santidade que é para todos, que já circula, como diz o Papa, que já está à porta. Nós podemos percebê-la em muitas pessoas, homens e mulheres de todas as idades, que estão dando uma beleza extraordinária às suas vidas. Sentido grande e bonito a cada dia, a cada noite, a cada semana, a cada tempo. E aqui no capítulo 3º, que o Papa chama ou dá o título de A Luz do Mestre, A Luz do Mestre, nesse capítulo 3º, o Papa vai visitar as bem-aventuranças de Mateus, as bem-aventuranças que estão lá no Evangelho de Mateus, naquele longo sermão da montanha, dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. As bem-aventuranças abrem esse sermão da montanha e o Papa vai comentá-las uma a uma. Queria, neste bloco, comentar a primeira, que o Papa também nos apresenta tão belamente. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Escreve o Papa. O Evangelho convida-nos a reconhecer a verdade do nosso coração, para ver onde colocamos a segurança da nossa vida. Normalmente, o rico sente-se seguro com as suas riquezas. E quando essas riquezas estão em risco, pensa que se desmorona todo o sentido da sua vida na terra. O próprio Jesus nos disse, na parábola do rico insensato, falando daquele homem seguro de si, que, como um insensato, não pensava que poderia morrer naquele mesmo dia. Jesus, no texto que continua do sermão, vai nos colocar a seguinte questão, que ela é importante. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o meu tesouro, o seu tesouro? Onde está a nossa riqueza? A nossa riqueza, o nosso tesouro, precisa ser Deus, de modo que a partir de Deus nós possamos dar o devido valor, a devida importância às outras coisas e às pessoas, porque eu posso ter um afeto desordenado tanto pelas coisas quanto pelas pessoas. E aí eu coloco como meu tesouro, sejam coisas, sejam pessoas. Continua o Papa. As riquezas não te dão segurança alguma. Mais ainda, quando o coração se sente rico, fica tão satisfeito de si mesmo que não tem espaço para a palavra de Deus, para amar os irmãos, nem para gozar das coisas mais importantes da vida. Há gente que tem tão pouco que só tem dinheiro e perde o resto. Não sabe saborear nem as coisas, nem as pessoas, nem os momentos, porque a única preocupação, o único tesouro, a única riqueza são os bens
que precisam ser cuidados dia e noite para que não se percam ou, pior ainda, para que se multipliquem. Desse modo, continua o Papa, priva-se dos bens maiores quem só se ocupa dos bens menores, que são as riquezas do mundo. Por isso, Jesus chama felizes os pobres em espírito, que têm coração pobre, onde pode entrar o Senhor com a sua incessante novidade. Este é o pobre em espírito, aquele que tem coração pobre, aquele que sabe que é tão pequeno, tão mísero, que precisa apegar-se àquele que é grande e que o pode fazer grande. Este é Deus, a ponto de receber em Deus todas as coisas, a ponto de viver em Deus na abundância e também na miséria, a ponto de não se desesperar na miséria e a ponto de saber repartir os bens se eles são abundantes. É sempre bom pensar nisto. Se eu cresci com trabalho, com justiça, com empenho, com fadiga e tive acesso aos bens da terra, às riquezas do mundo em proporção maior do que boa parte dos demais irmãos, se eu cresci com trabalho, com justiça, com fadiga, com honestidade, na ótica da fé, eu sou chamado a entender que eu também sou pobre, eu também morro, eu também preciso, que aqueles dons são graça, que eu poderia e deveria administrar em favor daqueles que estão abaixo de mim na escala social, naqueles que não detêm os bens, os tesouros que eu detenho. E aí entendo que Deus me deu para poder eu cuidar deles em alguma forma, de alguma medida. Este é o pobre que não se apega aos bens materiais se os tem. Mas é também verdade, meu irmão, minha irmã, se a minha riqueza é injusta, ilegal, resultado de desonestidade, de salários não pagos, de falcatruas e de toda forma de mal que me favoreceu a multiplicação dos bens, essa riqueza será sempre impura, indigna, diabólica. E não basta dar a metade dela para os pobres, para salvar a outra metade, porque a outra metade também continua injusta, desonesta e imoral. Se a minha riqueza é resultado de imoralidades, de desonestidades, de injustiças, o último centavo que eu tiver proveniente disto é pecaminoso, é diabólico, não me pertence. Eu estou falando exatamente daquela outra riqueza que nós obtivemos por fadiga, trabalho, cansaço, luta. Essa aí, ela é bendita se ela também é administrada em benefício dos mais pobres, cuja vida depende da minha generosidade e da minha capacidade de partilha. Ainda o Papa, esta pobreza de espírito está intimamente ligada à santa indiferença proposta por Santo Inácio de Loyola, na qual alcançamos uma estupenda liberdade interior. Dizia Santo Inácio nos exercícios espirituais: é necessário tornar-nos indiferentes face a todas as coisas criadas, em tudo aquilo que seja permitido a liberdade do nosso arbítrio e não lhe esteja proibido, de tal modo que por nós mesmos não queiramos mais a saúde do que a doença, mais a riqueza do que a pobreza,
mais a honra do que a desonra, mais uma vida longa do que curta, e assim em todo o resto. É o que Santo Inácio de Loyola chama de santa indiferença. Para quem tem Deus, pouco importa se é isso ou se é aquilo que eu tenho. Saberei viver isto na ótica, na perspectiva, na graça, na misericórdia do Deus em quem eu creio. De modo que eu não queira saúde, riqueza, honra, vida longa, mas queira aquilo que eu tenho, aquilo que vier, e viva isto na perspectiva da fé, sabendo que em cada circunstância Deus está comigo, eu sou dele, ele é meu, sou e faço parte do seu povo e do seu rebanho, estou ligado a ele pelo vínculo da fé, e ele saberá me ajudar a discernir, a viver, a avançar, a suportar cada uma das situações da minha existência. O Papa termina o comentário desta bem-aventurança com esta frase: ser pobre no coração, isto é santidade. Ser pobre no coração, isso é santidade. De modo que o nosso coração seja dele, e em Deus saibamos administrar o muito e o pouco, as coisas positivas e boas e aquelas que porventura sejam tristes e ruins, mas na graça, na santa indiferença, que eu aprenda de Deus a reagir, a ser, a me colocar, a superar cada uma das situações que a vida me apresentar. No coração deste tempo. Participe da comemoração do Jubileu do Centenário da Diocese de Luz, um evento que celebra a história de trabalho e fé da Igreja da Comunidade do Centro-Oeste Mineiro. Missas, encontro de bandas, eventos culturais e muito mais ao longo da festa. Dia 8 de julho, acompanhe a Santa Missa presidida pelo Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, às 10 horas da manhã. Mais informações pelo site diocesedeluz.org.br. Uma igreja em caminho. Agora quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para as coisas boas, para as festas, as alegrias da nossa fé, da nossa igreja nesta semana. Quero já aqui saudar, acolher e me antecipar junto aos jovens que nessa semana vão receber, pela nossa imposição de mãos e pela unção com o óleo do crisma que faremos, receberão o dom do Espírito Santo no sacramento da crisma. Quero então abraçar e saudar os jovens da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Itaúna, que serão crismados nessa semana. Também os jovens da paróquia de São Vicente de Paulo, aqui em Divinópolis, que também vão receber nessa semana o sacramento da crisma, desejando e pedindo a Deus que cada um deles se torne uma testemunha viva, ativa, criativa do Senhor Jesus no meio dos outros jovens, no meio das famílias, no meio da igreja, no meio do mundo. O crismado é um ungido, é o Messias, é o Cristo. São palavras sinônimas, de modo que nós entendamos que aquele que for ungido se torna, portanto, outro Cristo. Age como Cristo mesmo, ali nos lugares e ambientes que este ungido frequenta. Também quero saudar e convidar a todos para a missa que vai acontecer nesta sexta-feira, dia 6, lá na comunidade Aliança de Misericórdia, onde nós vamos celebrar a missa
e deixar também lá a reserva eucarística. Então, às 19h30, lá na Casa da Aliança de Misericórdia, ali bem próxima da Igreja Nossa Senhora da Paz, é ali que vamos estar reunidos na Eucaristia, sexta-feira, dia 6 de julho, às 19h30. E ainda, se você comprou o ingresso, comprou os livros e neles os ingressos para o show do Padre Reginaldo Manzotti, Então, o show do Padre Reginaldo Manzotti é nessa sexta-feira, dia 6 de julho, lá em Carmo do Cajuru. Então, vamos prestigiar também esse irmão querido que tem evangelizado pelos meios de comunicação, tem evangelizado aí pelo Brasil afora nos seus shows. Então, é também uma noite de alegria, de encontro, de fé, de evangelização lá em Carmo do Cajuru. E para terminar, agora deixo vocês com nosso bom amigo Dom Aristeu, Dom José Aristeu, que é o bispo da Diocese de Luz, que está nesse domingo celebrando o seu centenário. Então, Dom Aristeu quer nos convidar para este momento importante daquela igreja diocesana de Luz. Bem-vindo então, Dom Aristeu, deixe para nós a sua palavra, o seu convite para as festividades na Diocese de Luz. Saudações, eu sou Dom Aristeu, da Diocese vizinha de Luz. Minha saudação ao querido Dom José Carlos, bispo diocesano de Divinópolis. E eu estou aqui para fazer-lhe um convite para somar-se a nós na nossa festa centenária, porque no dia 8 de julho, nossa Diocese de Luz está completando 100 anos e você é nosso convidado. Então, a programação é a seguinte: no domingo, dia 8, às 10 da manhã, temos missa concelebrada. Já tem vários bispos, o senhor Núncio Apostólico já confirmou presença, muitos padres e muitas delegações das paróquias e muita gente está chegando para celebrar conosco. E você também chegue. Mas só peço uma coisa, avise, por favor, se comunique, porque você tem o direito de ser bem recebido, tomar café, almoçar conosco, partilhar conosco esse belo momento eclesial. Não esqueça, dia 8 de julho, você é convidado.